Vamos ligar São Paulo, imagino eu, a Santa Catarina. Alô, meu caro Humberto Louser, seja muito bem-vindo, Humberto. Prazer em falar de novo com você. Bom dia, meu amigo, agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar falando com você e reforço aquilo que eu falei no outro programa que eu tive a oportunidade de participar. Sempre tenho aprendido com você aí. Um grande abraço, mais uma vez, obrigado pelo convite. Você sabe, Humberto, que eu adoro conversar com um treinador, principalmente com um treinador que é competente, porque se ele não concorda comigo, ele tem que fundamentar bem as posições, mas ele tem retrospecto para poder fundamentar bem as posições. Por quê? Porque o time dele está bem colocado. Quando o time dele está mal colocado, eu nem escuto, porque está mal colocado, não adianta querer fundamentar algo que não dá certo. Este não é o caso da Chape. Talvez nem você imaginasse, não, Humberto, que a Chape pudesse estar tão bem a essa altura do campeonato, não? Olha, Lia, a questão de divergir de ideias é legal, esses conflitos aí, ele faz o crescimento, né, de ambos os lados, e é sempre bom falar de futebol e cada um colocar a tua ideia, como você falou da outra vez, né, a gente vive num país democrático, concordar ou discordar cabe a todos nós, né, mas é sempre bom você pontuar e defender aquilo que você acredita. Quanto à colocação da Chapecoense, de esperar esse posicionamento, a gente tem trabalhado muito, Elia. Desde quando nós chegamos aqui, o clube vivia um momento muito conturbado e desde lá nós trabalhamos bastante para que a gente pudesse estar vivendo esse momento, né? Sabemos da dificuldade da Série B, nós conseguimos coroar um trabalho com um título, né, catarinense, no qual nós saímos da última colocação e conseguimos ser primeiro, terminar em primeiro, né? Então isso potencializou, fez com que o grupo acreditasse ainda mais na nossa ideia de trabalho. E a gente vem trabalhando muito, né? Se dedicando bastante para conseguir o nosso objetivo, que é levar a Chapecoense de volta à primeira divisão. É claro que as dificuldades, elas são imensas, né? A Chapecoense vive um momento conturbado, a questão financeira, assim como as outras equipes do país também. Mas a gente tem conseguido equilibrar isso aí, e mérito dos atletas, né? De se dedicar, de se comprometer com a causa. E a gente está feliz com o que a gente tem alcançado até esse momento, mas é claro que a gente tem que continuar trabalhando para buscar o nosso objetivo maior, que é levar a Chapecoense à primeira divisão. Humberto, você sabe que eu tenho uma coisa que me incomoda há algum tempo e eu gostaria de saber se o treinador, na sua qualificação, e um treinador competente como você, que comanda a primeira equipe da Série B, treina esse tipo de jogada. Imagine que o seu time esteja no ataque e é natural que você esteja no ataque e em algum momento possa perder a bola no ataque. Isso vai propiciar ao time adversário um contra-ataque. Esse contra-ataque, normalmente, alguém tem que pegar essa bola, retomada do pé do seu atacante e vai ter que lançar um jogador rápido lá na frente. Esse jogador rápido pega a bola e normalmente já vai ter alguém na sobra lá. Por quê? Porque você não ataca com todos, você sempre deixa um ou dois lá. Então você tem um marcador para esse cara aqui. Mas o contra-ataque ele é perigoso por quê? Porque esse cara pega a bola e normalmente ele avança pela ponta e vai cruzar para quem está chegando por dentro. É natural que isso aconteça. Os meus jogadores que estão no ataque, que perderam a bola, voltam para tentar compor a defesa. É uma correria danada. Agora, em 90% dos casos, esses caras voltam na direção de quem está com a bola. É um absurdo que isso aconteça, não é possível que o cara não tenha a capacidade de voltar olhando para quem está chegando. A bola sozinha não faz gol, Humberto. Alguém precisa chutar ou cabecear essa bola. Então eu tenho que marcar quem está chegando, quem está compondo esse contra-ataque. Porque esse cara que pegou a bola aqui na ponta, ele vai ter que cruzar para alguém. Isso não é treinado, Humberto? Sim, no nosso caso aqui a gente treina, vamos lá, estou com bola, eu tenho que atacar, encaixar a marcação para evitar eu tomar esse contra-ataque, até porque a gente quer ter êxito na hora que a gente está atacando, mas muitas vezes o adversário também é treinado a recuperar essa bola e iniciar esse contra-ataque. Então, todas as vezes que a gente está com a bola, a gente procura aqueles atletas que não estão participando efetivamente da ação ofensiva, eles já têm que estar num posicionamento para encaixar e evitar esse contra-ataque do adversário. Segundo passo, após a perda da bola, o atleta mais próximo ou os dois ali mais próximos ao local que nós perdemos a bola, imediatamente ele já tem que fazer essa ação de pós-perda, ele já tem que atacar o adversário por dois objetivos. Primeiro, para retomar essa bola ou evitar que ele tenha uma qualidade, uma lucidez de achar um melhor passe, para evitar esse contra-ataque do adversário. Vazando essa pressão,
Se eu não conseguir pressionar e retomar e não deixar o adversário, e deixei o adversário sair e ele vazou essa pressão, então aí, imediatamente a gente tem que recompor com esses atletas que não participaram, que deram essa sustentação, mas com o objetivo de quê? Preencher os espaços possíveis que o adversário vai te atacar. Não adianta eu ficar fixado e hipnotizado com a bola e correr em cima da bola. Eu tenho que fazer o quê? Ter os encaixes de área e ter um encaixe em cima do adversário, impedindo que eles possam ter esse espaço para poder gerar esse desequilíbrio defensivo nosso. Então, a gente tem esses 3 gatilhos aí para impedir que o adversário chegue ao nosso gol. Não sei se eu consegui passar isso claramente para você. Não, você consegue passar, isso é treinado, mas o jogador tem que estar consciente. Esse jogador que não está tentando marcar quem tem a posse de bola, esses 2 que estão correndo para cá, ontem no jogo do Bahia foi muito evidente, não sei se você viu o jogo do Bahia contra o Defensa e Justiça, foi muito evidente, porque os 2 estão voltando, os caras estão voltando, correndo, e tem um jogador do Defensa e Justiça atrás deles, e aí os 2 vão em direção a quem tem a posse de bola e o cara sobra sozinho aqui no meio. Pelo amor de Deus, a bola sozinha não entra. Isso nem na várzea pode acontecer, e eu tenho visto acontecer de maneira muito frequente aqui no nosso futebol brasileiro. Essa é uma questão. A outra questão, eu não sei se eu tenho a pretensão de enxergar mais do que eu deveria enxergar, mas no meu time, por exemplo, Humberto, o meu jogador não vai fazer pênalti nem por decreto. Ele vai ser punido e vai ser multado se ele empurrar um jogador dentro da área, se ele der carrinho dentro da área, se ele subir para cabecear com os braços para cima, se ele for marcar com os braços abertos. Eu vou treinar isso e vou colocar isso na cabeça do cara de uma maneira tão evidente que isso vai estar na cartilha do meu modelo de jogo. A outra questão é, os meus cobradores de pênalti, que serão 4 ou 5, eles vão cobrar pênalti sempre no mesmo lugar, a meia altura, no canto. E eles vão fazer isso 5.000 vezes, como eu vi o Michael Jordan arremessar, como eu vi o Oscar fazer. Não é possível que a gente continue a perder a proporção de pênaltis que a gente perca, sabendo que o gol tem 7,32 centímetros de comprimento e 2,44 de altura, e o goleiro só tem 1,90 m. Ou eu estou errado, Humberto? Não, são princípios, são treinamentos, é aquilo que nós falamos, é a tua cartilha, né, que você vai implementar no seu dia a dia. A gente faz essas orientações, quando é possível a gente treina, mas sempre alertando o atleta, né. E mais uma questão, fazer a abordagem fora da área, né, naquele princípio que você falou, que a bola não entra sozinho, por isso que esse encaixe de área ele é muito importante. Se o cara vai cruzar uma bola e ela entra, isso aí é mais difícil de acontecer. Quem vai fazer o gol é quem está penetrando a área. Então, esses atletas que estão entrando na área tem que ter esse encaixe, né? Então, isso a gente treina, sim, a pressão na bola para evitar o cruzamento, a abordagem fora da grande área e os encaixes de área e o encaixe de rebote, que muitas vezes a bola, Elia, ela é um atrativo muito grande. A gente usa até um termo aqui de não hipnotizar com a bola. Está enxergando os 4 espaços que a gente sempre passa para eles aqui, né? Para que você possa ter um entendimento global do jogo. Não adianta eu ficar fixado somente com o olhar na bola e perder aquele espaço que os atletas adversários estão querendo compor. Então, a gente trabalha bastante isso no campo, de maneira visual também, nas nossas sessões de vídeos, e sempre alertando, né? Então, é um papel importante também do Felipe Endes e do Gabriel Remédio, que são os meus 2 auxiliares, e o Felipe Sampaio também, que é o analista. Então, está sempre passando, em conjunto, chamando os atletas na sala individualmente, às vezes por setor também, para que a gente possa estar em alerta, né, nesse detalhe aí, para não proporcionar um adversário espaço e uma facilidade de finalizar no nosso gol, né? Claro que, muitas vezes, por questão de foco, de concentração, isso acaba passando desapercebido, mas a gente chama, cobra, e para que os atletas não dê essa oportunidade para os adversários. Você sabe, Humberto, que eu tenho gostado de assistir os jogos da Chape porque você tem alternativas. Você me parece, não sei se você treina, mas o seu time parece ter plano A, ter plano B. Isso eu gosto de acordo com a circunstância da competição, de acordo com a situação da própria partida, inclusive. Isso é muito interessante. Aí eu não sei se você tem visto os jogos da Série A, e eu, com todo respeito ao Fernando Diniz, e o maior respeito do mundo, porque o cara lidera o campeonato, tem 7 pontos de vantagem. Mas o São Paulo
e o Atlético Mineiro têm modelos muito conhecidos. Os modelos de jogo do São Paulo são conhecidos, os modelos de jogo do Atlético Mineiro são muito conhecidos e eu diria até imutáveis. No time do Fernando Diniz, por acaso, que é o líder do campeonato com 7 pontos de vantagem, você tem jogadores que mudam muito a qualidade. Ou seja, você tem o Daniel Alves, que, claro, se você marcar bem em cima, como ele tem menos preparo físico, ele vai ter mais dificuldade e ele é o grande articulador desse time no meio. Você tem o Reinaldo, que é o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje e 80% dos gols do São Paulo saem pelo lado esquerdo e você tem dois caras que se posicionam muito bem na área. Um posicional, que é o Brenner, e o outro, que é o Luciano, que é o melhor jogador do time, que ataca espaço. Ou seja, você nunca sabe onde ele está e ele ataca o espaço vazio e o time é bem treinado para que ele possa atacar esse espaço vazio e fazer. Precisa ser tão inteligente para saber jogar nas costas do Reinaldo, que como ele ataca muito, vai deixar espaço nas costas. Precisa ser tão inteligente para saber que eu tenho que marcar o Brenner, que está sempre na mesma posição. Precisa ser tão inteligente para saber que eu tenho que ficar com 2 em cima do Luciano, porque ele é rápido e forte e ataca o espaço vazio? Olha, é estudo, né, Elia? Você tem que estudar bastante seu adversário. Lembrando lá da arte da guerra, você tem que se conhecer bem, saber o que você tem de positivo e aquilo que também que você é vulnerável e esmiuçar o adversário para entender também o que ele tem de positivo e o que ele tem de fragilidade. Em cima disso, você tem um padrão, aqui na Chapecoense a gente tem um padrão ofensivo e defensivo, com alguns ajustes que a gente faz em cima do nosso oponente. Então, em cima desse padrão, dessa ideia principal, você acaba fazendo esses pequenos ajustes no decorrer do jogo. Você tem como estratégia inicial algum ajuste e aquilo que eu falei para você em outra oportunidade, os pequenos jogos que vão acontecendo dentro dos 90 minutos. Então, você tem que estar atento a esses pequenos detalhes, o que o adversário está fazendo, para te neutralizar e também para explorar aquilo que você está sendo vulnerável dentro do jogo. E você imediatamente está fazendo esses ajustes, mas também você tem que dar informação para o seu atleta, você tem que ter treinamento, ter tido treinado isso aí, porque não adianta você nunca fazer alguma coisa e dentro de uma partida você passar uma informação para o atleta que você nunca treinou e nunca mostrou para ele. Então aqui a gente tem conseguido, né, passar isso aí para eles, por isso que a sessão de vídeo é importante, o treinamento de campo é fundamental, que o atleta tenha a segurança e a confiança de executar dentro do jogo, e você estudar muito o seu adversário e se conhecer também, porque além de você se conhecer e ver a sua fragilidade e o que você é de positivo, você procurar entender aquilo que o adversário vai usar como estratégia para poder estar dificultando o teu jogo. E em cima disso você tem que estar nesse jogo de xadrez, concentrado o tempo inteiro para poder ter mecanismo ali de adaptações para poder trazer benefícios para o seu jogo, né? Então, isso que a gente tem feito aqui é um trabalho árduo, mas levando em consideração o que você falou do time do Fernando Diniz do São Paulo, é um time que busca muito o espaço, domina muito esse espaço, é um time muito dinâmico, muita movimentação, e isso dificulta o encaixe do adversário, e vive um momento com atletas que você falou aí, com qualidade técnica, e isso ainda vai se sobressair sobre o seu oponente. E o Diniz é um cara que eu tenho um respeito gigantesco, tenho uma gratidão enorme, porque eu pude, pouco tempo de trabalho com ele, eu tenho aprendido bastante. É claro que ele também tem melhorado em alguns outros aspectos, como todos nós seres humanos, tem feito as suas adaptações, tem estudado também os seus adversários, por isso que vive esse momento tão mágico aí como liderança do Campeonato Brasileiro e disputando aí a Copa do Brasil aí com possibilidade de título também. Verdade, faço minhas as suas palavras. Ô Humberto, no Pai Bola que nós estamos chegando no finalzinho, o Rogério Ceni gosta de marcar alto, quer um time com transição rápida da defesa para o ataque, do ataque para a defesa, mais ou menos nos moldes daquilo que o Jorge Jesus jogou. Mas espera aí, a zaga dele tem Gustavo Henrique, que cabeceia bem, mas é lento. Tem o Rodrigo Caio, que sabe sair bem jogando, tem qualidade na saída, mas é lento. Com zaga lenta, como é que eu posso querer marcar alto e ter transição rápida, Humberto? Olha, Lia, quando você pressiona alto, você tem esses dois itens, né? Você tem que pressionar e acreditar muito na sua pressão e na sua pós-perda, para não facilitar que o adversário transite em velocidade, seja em jogo curto ou seja em jogo direto. E você também precisa ter um encaixe defensivo muito bem determinado e, é claro, um aspecto de velocidade também. Então, você tem que ter um entendimento dos seus zagueiros de estar encaixado, ter esse sincronismo dessa pressão e dessa pós-perda
E é claro que esse fator de velocidade também é importante, até porque você vai enfrentar adversários com ataques muito velozes. Então, você tem que estar preparado também para quando o adversário conseguir vazar essa pressão sua. Então, quando você consegue aliar zagueiros com capacidade técnica, com velocidade, com um jogo que você está propondo de pressão alta, isso te facilita também. E um goleiro também jogando um pouco mais adiantado para uma possível cobertura. Humberto, esse Jorge Sampaoli, nem tudo que reluz é ouro, modelo conhecido, não muda, tem intensidade, mas a equipe já está muito mapeada pelos adversários? Olha, quanto mais você vai jogando, mais você vai se estudando, né? É por isso que essas variações elas são importantes. É um time também muito móvel, o time do Atlético, com muita dinâmica, com atletas com muita intensidade. É claro que, como toda equipe, tem os seus pontos positivos e tem o ponto negativo. E o adversário vai estudar como neutralizar e como explorar também isso aí. Então, é aquilo que nós falamos, é o estudo, é como você acredita e a coragem também de, em alguns momentos, você se expor, aceitar a igualdade, mas sabendo que isso pode te trazer um benefício ali quando você tiver a bola, que é a maneira como você vai poder entrar no seu adversário. Então, o jogo é um jogo de risco, você tem que calcular esses riscos nesses momentos para que você também tenha a possibilidade de vencer. Porque se você for enfrentar o São Paulo, enfrentar o Atlético Mineiro, só pensando em se defender e jogar por uma bola, é muito difícil. Você tem que correr risco em alguns momentos para também gerar esse desconforto defensivo deles para que você possa também ter um momento ali de chegar ao seu gol que vai te trazer a vitória. Bom, respeito a sua opinião, mas se eu sou o Corinthians e vou jogar contra o São Paulo, eu não vou jogar por uma, mas vou jogar no máximo por 2 bolas. E não vou dar chance para esse time que eu sei como joga e que vai me pressionar e que em algum momento vai errar na saída e vai me dar a possibilidade de eu aproveitar bem essa bola. Vou saber bem o meu tamanho e, diante do meu tamanho, vou tentar aproveitar a minha oportunidade. Meu caro Humberto, foi um ótimo prazer conversar de novo com você. A gente cresce juntos aí discutindo futebol. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. É taticamente você ser perfeito defensivamente e, é claro, nesses escapes aí você ser efetivo, eficaz ali na sua finalização. Valeu, um grande abraço. Tá falado, grande Humberto Louser, técnico do time que lidera a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol.